a todos aí pela participação para o Q&A edição número 19, que a gente vai ter uma palestra agora proferida pelo senhor Evaldir Negrelli, da UTFPR, com uma vasta experiência que a gente vai poder escrever aqui agora. E o tema da palestra de hoje é de tecnologias baseadas em radiofrequências. 2 pontos, um panorama de suas aplicações em sistemas embarcados automotivos. Bom, sendo não breve, mas a gente nunca... Uma palavra que eu gosto muito de usar, né, no trabalho. Sou muito grato ao Evaldir por 2 eventos bem marcantes e que deram uma guinada também na minha carreira. Agradeço muito. A primeira foi o Valdir foi o primeiro a acreditar no projeto nosso do Rota 2030 e então mediu esforços para conseguir apoio no projeto. Então, o projeto que nós temos do Rota 2030, Segurauto, então a primeira pessoa, o primeiro profissional que acreditou na gente foi o Valdir. Então, agradeço muito, sempre e eternamente. Eu vou referenciar isso. É um momento. Imagine, professor. A gente fez isso a 4 mãos, né? Mas a gente sabe que não é tão fácil, então sempre agradeço. E eu não sei se eu vou conseguir retribuir à altura um dia, mas quando eu puder. Imagine. E a outra é que ele orientou 2 alunos meus, né? Um é Janaíne, que está trilhando aí, conseguimos converter Janaíne para o mundo automotivo, isso foi uma missão impossível. E o cara é aquela que hoje está bem posicionado, é um angolano, veio também, se apaixonou pelo setor automotivo e trabalharam na Renault durante a graduação e mestrado. Então, isso foi um pouco do que o Valdir fez para a gente. Então, assim, fez outras coisas mais que, senão, a gente vai perder muito tempo. Mas muito obrigado, Valdir, e a todos para você ver o tamanho e imensidão da pessoa e do profissional. Então, o Evaldir ele é engenheiro elétrico, com ênfase em eletrônica e telecomunicações, formado pela UTFPR de Curitiba, o antigo Cefet, Isso. E é especialista, que é mais comumente conhecido, né? E é especialista em design de produto, né, com pós-graduação MBA pela PUC do Paraná. Possui mais de 30 anos de trajetória profissional, né, tendo atuado nas indústrias de informática, telecomunicações e automotiva. Tem uma vasta experiência em desenvolvimento de produtos, processos e fornecedores do setor automotivo. É especialista em sistemas embarcados automotivos, com expertise em arquitetura eletrônica, rede de comunicação, multimídia, conectividade, auxílio à condução, veículo elétrico, radiofrequência, compatibilidade eletromagnética, certificações e homologações. E é professor convidado, na verdade, sempre, né, considero bastante ele na disciplina de sistemas embarcados, do curso de especialização em engenharia automotiva da UTFPR. Eu tenho o prazer e a honra de, quando sempre vou conversar com o Evaldir, eu sempre aprendo muito, ele realmente tem uma vasto conhecimento. Hoje nós vamos provar um pouco disso, então fiquem à vontade aí. Essa edição 19, né, ela vai ser conduzida da mesma forma, uma apresentação, e depois nós vamos abrir a perguntas e respostas. Evaldir, muito obrigado novamente, fique à vontade. Obrigado, professor Max, muito obrigado. Só a Jana dá um comunicado. Boa noite, pessoal. Então, como o professor Max falou ali, né, o Evaldir foi um dos mentores ali na minha graduação para eu iniciar esses estudos aí voltados para o automotivo. Sou muito grata por tudo que ele me ensinou e a oportunidade que ele e o professor Max me deram, né, e que também é graças a ele e ao professor Max que a gente consegue dar continuidade desse trabalho, né, agora no mestrado. E aí, para não perder o costume, eu aqui com o meu formulário de presença, né, eu peço que, por gentileza, depois o pessoal responda para a gente trazer mais palestras e no final do ano o professor Max dá um autógrafo para todo mundo aí no certificado, e que depois que o Evaldir fazer a apresentação dele, a gente vai abrir para as perguntas, e se alguém ficar com vergonha ou constrangido de levantar a mão e fazer a pergunta, pode escrever aí no chat, que aí eu leio para o Evaldir,
e eu passo a palavra para você, Valdir. Ok, obrigado. Janaíne, eu não estou conseguindo partilhar a tela aqui. Tá? Então, assim, no quarto botãozinho ali, né? O primeiro é o microfone, segundo é a câmera, daí tem a mão, né? Aí Não, tem um lá, apresentar agora. mas não eu estou clicando aqui, Ah, tá aparecendo, não é possível compartilhar a sua tela, você precisa conceder permissões. Permitir eu mesmo conceder as permissões, só que eu não estou conseguindo acessar essa minha própria permissão. Que normalmente, quando eu clico aqui, ele imediatamente pede a permissão, as permissões do microfone e do vídeo, e dá sequência, mas não está aparecendo uhum. esse pedido. Eu recomendo sair e entrar de novo. Tá bom, vou fazer isso então, desculpe. Só um minutinho. Essas permissões não ficam ali em cima, na barra de tarefas? No cadeadinho, ali do ladinho? Sim, sim, fica assim, só que daí, tipo, como as permissões, elas são requeridas no começo, é mais fácil. Mas daí, se ele não conseguir, você fala, porque o meu sempre deu certo. Se der ruim ele não se importar, também pode compartilhar o arquivo contigo, não sei, Janaíne? E daí você compartilhar a tela com ele, entendeu? Daí você vai apresentando para ele. Ah, sim, beleza. Eu não sei se eu vou conseguir, porque deu certo agora, Valdir? Tá o microfone mutado. Vamos ver aqui. Agora acho que vai dar. A gente tá vendo o seu... A área de trabalho do PowerPoint. Tá. Agora saiu. Uhum. Agora foi? Continua na área de trabalho do PowerPoint. Isso, agora foi. Certeza que foi? Sim, se quiser mudar de tela, só pra gente ver se tá ok a transição. Beleza? Beleza, perfeito, Valdir. Ok, então, desculpem aí esse pequeno atraso. Bom, pessoal, eu propus ao professor Max de apresentar esse tema, tecnologias baseadas em radiofrequências, com foco em aplicações em sistemas embarcados automotivos. Mas considere uma apresentação genérica como base para futuras apresentações. A minha intenção não é entrar nas tecnologias, tá? É só passar uma visão geral para vocês. Então, o conteúdo, a gente vai ver o espectro eletromagnético e suas definições e aplicações, radiofrequência, o gerenciamento das bandas de radiofrequência, certificações e homologações, Internet das Coisas, como é que está a expansão mundo afora, e as tecnologias de comunicação que ela utiliza, o veículo conectado com as suas tecnologias de comunicação sem fio, o veículo autônomo com as tecnologias de radar, baseados em radiofrequência, e o veículo elétrico com carregamento sem fio via radiofrequência também, tá? Então, conforme eu acabei de falar, o objetivo são dois, visão geral sobre o espectro eletromagnético e suas aplicações, e o gerenciamento do espectro de radiofrequência. E o segundo ponto, visão geral sobre as principais tecnologias de radiofrequências adotadas por sistemas embarcados automotivos. E isso está diretamente ligado a esse evento, semanal do professor Max, que trata do CASE, ou seja, das tecnologias CASE,
veículo conectado, autônomo, serviços conectados e veículo elétrico. Ok? Estão me acompanhando? Tranquilo. Tranquilo, beleza. Bom, então, começando com as definições, primeiramente, o que é um campo eletromagnético? Uma onda eletromagnética. É uma onda que possui dois componentes, um campo magnético, um campo elétrico. Eles são ortogonais entre si, tem uma direção de propagação, transportam energia nessa direção, mas não transportam matéria, transformam unicamente as energias magnéticas e elétricas, e tem um comprimento de onda, muito parecido com uma onda na superfície da água, que movimenta as moléculas de água, não as transporta, mas transfere energia através delas. Então, eu coloquei aqui alguns links de vídeos bastante interessantes sobre explicações detalhadas de tudo isso, tá? Mesmo no slide anterior, eu coloquei aqui um link de um portal da NASA dedicado a ondas eletromagnéticas. Então, tem bastante material, bastante vídeo, bastante acessível, não precisa ser especialista para entender o conteúdo. Prosseguindo aí com as definições, este é o espectro eletromagnético, composto basicamente de duas partes. Uma parte que a gente chama de radiofrequência que é a esquerda, e uma parte ótica, tá? E costuma-se chamar que as tecnologias aqui do espectro de radiofrequências são baseadas em eletrônica e da parte ótica em fotoeletrônica, photonics e electronics. Então, o que temos aqui à esquerda? Nós temos aqui as diferentes bandas de frequências de rádio, e do lado direito a gente tem o quê? Na parte ótica a gente tem a banda visível, né, a banda da luz solar, infravermelho, ultravioleta e os raios X e raios gamas. Então, tudo isso faz parte do espectro eletromagnético. Importante considerar também que essa parte aqui da radiofrequências são ondas sem radiação, ondas não ionizantes. E enquanto que uma porção aqui do espectro óptico, sobretudo acima da luz visível, são ondas ionizantes. Então, elas são capazes de interagir com as moléculas, quebrar moléculas, separar elétrons, coisas do gênero, e transformar a matéria a nível de molecular. Aqui embaixo a gente vê diferentes aplicações em todo o espectro, desde as baixas frequências, as médias frequências, as frequências mais altíssimas. A maior parte dessas aplicações são dois grupos, são sistemas de comunicação e sistemas de radares, principalmente, mas há várias outras aplicações. E do lado direito é bastante explorado imagens, geração de imagens em diferentes comprimentos de onda. Então, prosseguindo, entrando aqui no item 3, o espectro eletromagnético, aplicações. Então, existem vários campos de aplicações: automotivo, consumo, a digital high speed, a área militar, a militar e a aeroespacial, que puxa bastante o desenvolvimento, a área de medicina, a indústria, e a parte de potência, eletrônica de potência. Continuando aqui, aqui temos alguns exemplos de aplicações na parte de ótica, Então, são diferentes
tipos de imagens que são gerados com diferentes tipos de comprimento de onda, não somente aqui na luz visível, mas na parte infravermelha, na parte ultravioleta e mesmo na parte de raios X. Aqui é outro exemplo de aplicação. Existe um sistema global chamado GIS, Geographic Information System, que explora bastante esse sensoriamento óptico da superfície terrestre e compõe uma base de dados global bastante utilizada para diferentes tipos, para diferentes aplicações. Parte desses dados são públicos e muitos segmentos geram dados privados nessa base. Possui várias camadas, como mostradas aqui nessa imagem, mas baseadas nessas camadas, cada um pode gerar as suas aplicações, o seu detalhamento privado, digamos assim. Passando agora para... Eu vou avançar rapidinho, pessoal, nesse início, tá? Porque essa é uma informação genérica, mais básica, tá? Falando agora sobre radiofrequência, tá? Então, aqui a gente passa para parte do espectro, parte inferior do espectro, que são as radiofrequências. Não é a parte óptica. Existe uma organização internacional, que é ITU, International Telecommunication Union, que faz a gestão das bandas de frequência. Basicamente, em 3 eixos. Uma parte é a parte de gerenciamento do espectro de radiofrequência e atribuições de frequências. Uma segunda parte que é a parte de estandarização, ou seja, geração de especificações, de normas a nível global. E uma parte de desenvolvimento, ou seja, são desenvolvimentos no sentido de democratizar o uso das radiofrequências mundo afora. Esse organismo conta com a participação de praticamente todos os países do globo. Então, são as autoridades desses países que compõem o ITU. Possuem mais de 700 membros do setor privado e muitas academias, muitas academias institutos que participam também dos seus trabalhos de destinação de frequências e de padronização de tecnologias. A ITU, ela possui 3 regiões no globo, e possui essas 6 entidades regionais. Então, aqui na América, a gente está na América, na região 2, existe uma entidade chamada CITEL. Então, a CITEL congrega os países da Panamérica. América do Norte, América Central, América do Sul. E existem outras organizações a nível de Europa, a nível de África, a nível de Rússia, e a nível de Ásia-Pacífico. E o que é feito nessa organização? A cada 3 anos, mais ou menos, acontece um fórum internacional chamado World Radio Communication deve ser the Conference, onde são tomadas decisões sobre as aplicações das diferentes bandas de frequências. E entre cada conferência dessa, existem grupos de trabalho que estão trabalhando, são grupos permanentes, trabalhando a nível regionais e a nível de países, tá? Analisando, realizando estudos, fazendo propostas, negociando propostas,
para que decisões de aplicações sejam tomadas nessa conferência mundial. Então, eu coloquei aqui um link do site da ITU. Essa organização, ela é uma das mais antigas que existem. Ela remonta à criação do telégrafo. Então, desde que foi criado o telégrafo, no século XIX, já se preocupava em padronizar a comunicação dos telégrafos, depois com a comunicação telefônica, comunicação de rádio, televisão, assim por diante. E quando a ONU foi criada, lá na época, depois da Segunda Guerra Mundial, a ITU se consolidou dentro da ONU. Então, é uma das organizações mais antigas que trata de um dos recursos muito importante para o desenvolvimento da sociedade, que é o espectro eletromagnético, mas na sua parte de radiofrequências. Aqui é a atribuição de faixas de frequência no Brasil. Então, isso aqui é o resultado desse trabalho que é feito a nível de TU, mas é a atribuição de faixas de frequência que a Anatel faz no Brasil. Essa edição aqui, se não me engano, é de 2019, é a última publicação que houve. Então, desde as frequências mais baixas até mais ou menos 300 GHz, existe essa atribuição do uso das frequências. Então, desde o VLF, HF, VLF é Very Low Frequency, High Frequency, VHF, UHF, SHF e IHF. Então, praticamente todo o espectro já tem atribuição, já tem aplicação. E, é claro, em décadas passadas, as frequências aqui até UHF e SHF eram exploradas, não havia tecnologias para essa faixa de IHF, e hoje a gente já tem tecnologias em desenvolvimento e sendo comercializadas nessa faixa de IHF. Todo o país faz isso, É importante salientar que a ITU é um organismo que faz os estudos e faz recomendações, mas ela não obriga os países a fazer nenhuma atribuição. Cabe a cada país fazer sua atribuição, seguindo as orientações globais. Então, existem variações dessa atribuição de faixa de frequência, mesmo na região, por exemplo, na América Latina, a América Latina em relação à América do Norte. Então, cada país tem uma certa liberdade para atribuir essas frequências como bem preferir. Mas tudo isso é baseado em grupos de trabalho, em estudos científicos, não é feito a bel prazer. É importante também salientar aqui que existem faixas de frequências que são destinadas unicamente para uso primário, seja, por exemplo, aqui tem a faixa de televisão e de rádio, em que essas faixas não são compartilhadas com nenhuma outra tecnologia. E, por outro lado, existem outras faixas aqui, vocês podem ver essas colunas que existem por aqui, com mais de uma cor, são bandas de frequências que são compartilhadas com diversas tecnologias. Tá? Aqui é um exemplo aqui no Brasil, de como que o Brasil fez a transição da TV analógica para a TV digital, e como não fez a transição da rádio analógica para digital. Então, vou explicar melhor, começando aqui por baixo, TV analógica e digital. A TV analógica, existia aqui a faixa de VHF com os canais de 4 a 13, na banda VHF, e depois os canais UHF, canais 14 a 69. Então, isso aqui era a televisão analógica que foi desligada recentemente no país. Então, foi um cronograma que durou aí mais ou menos 10 anos,
começou antes de 2010 e terminou aí praticamente em 2020. E ao mesmo tempo que a TV analógica estava sendo desligada, não digo ao mesmo tempo, mas bem antes da TV analógica ser desligada, começou a ser ligada a TV digital, mas apenas na faixa UHF, na faixa UHF. A faixa VHF não tem TV digital no Brasil. E outra coisa interessante que aconteceu aqui, que uma banda do 4G pegou uma antiga banda da TV analógica. Não foi só o Brasil que fez isso, várias outras regiões, vários outros países fizeram isso, tá? E houveram, e existe ainda estudos de interferência do 4G e da TV digital nessa região aqui. Em relação à rádio analógica, o Brasil tem um grupo de trabalho, mas é um grupo de trabalho já bastante antigo, que não avançou, e o Brasil acabou não adotando essa tecnologia, acabou não digitalizando a rádio AM, FM, não foram digitalizados. O que houve foi uma extensão da faixa FM. Isso aqui é uma coisa completamente... não existe algo similar no Brasil, no mundo. É uma criação exclusiva brasileira, em que a faixa FM foi estendida. Antes era de 88 a 108 e agora de 76 a 108 MHz. Mas ela foi estendida aproveitando aqui os canais 4 a 6 da TV analógica. Então, a indústria já faz alguns anos que a indústria está fabricando equipamentos, né, smartphones, rádios, tanto rádios domésticos quanto rádios nos veículos, com essa faixa estendida em seus receptores. Mas é apenas nesse ano, agora em 2021, que algumas rádios já começaram a transmitir, recentemente, inclusive a partir de maio, começaram a transmitir nessa faixa FM estendida. Tá? Aqui eu coloquei alguns links sobre tudo isso. Seguindo, certificações de radiofrequência. Então, existe um processo no Brasil, na verdade, esse processo existe no mundo todo, tá? Aqui no Brasil existe o processo da Anatel de certificação. Então, todo equipamento que transmite radiofrequência, todo e qualquer equipamento, em qualquer área, em qualquer segmento da indústria, se tiver um transmissor, esse transmissor precisa ser certificado. Então, o fabricante tem que seguir esse processo, que basicamente consiste em buscar um organismo certificador designado, ele entra no site da Anatel, existe uma lista de organismos que prestam serviço. No site desses organismos tem todo o detalhe desse processo. Esse organismo, ele solicita as especificações técnicas do produto que ele vai certificar, homologar, e em função da sua categoria, ele define ensaios a serem realizados em laboratórios acreditados. Então, existe também uma grande... então, são dezenas de organismos de certificação, dezenas de laboratórios existentes no país para fazer esse trabalho de certificação. Esses laboratórios emitem um relatório de conformidade, e baseado nesse relatório de conformidade, baseado na regulamentação da Anatel, nas especificações do fabricante, esse organismo emite um certificado de conformidade. E daí, esse certificado permite que o fabricante consiga uma homologação Anatel. E essa homologação, dentro desse processo, o fabricante recebe um número, e é aquele número que a gente vê nos equipamentos que tem transmissores de radiofrequência. Tá? Então, repito, isso não é exclusivo no Brasil, acontece no mundo todo, tá? É claro que cada região, cada país tem particularidades sobre isso. Aqui do lado eu coloquei aqui quais são os testes aplicados aqui nessa certificação. São basicamente os testes funcionais, para garantir que o equipamento esteja funcionando, que esteja transmitindo na sua faixa de frequência com limite de potência, que não esteja transmitindo fora da faixa de frequência, ou seja, que não esteja interferindo em outras frequências, em outras faixas de frequência.
Existe teste de compatibilidade e interferência eletromagnética, que eu vou explicar um pouco mais adiante, e existe teste de segurança. Segurança contra choque elétrico e segurança contra radiação. Aqui são imagens de como esses testes são realizados. Aqui, no caso, são testes de componentes. Então, são feitas em câmeras anecoicas, blindadas. Então, aqui dentro não existe penetração de radiofrequências do exterior. O contrário também não acontece na radiofrequências emitidas internamente que não saem para fora. Pelo contrário, são absorvidos por essas paredes aqui. Essas paredes absorvem essas radiofrequências. Não existe reflexão aqui no interior. E existe também, no caso automotivo, aeroespacial, existem testes não só dos componentes, existe o teste do conjunto completo, ou seja, o veículo com todos os seus sistemas embarcados são testados nessas câmaras. Então, existem toda uma metodologia para verificar, basicamente, se o veículo resiste a uma série de perturbações, tá? Então, perturbações de equipamentos de comunicação móvel, de antenas de transmissão fixa, pulsos diversos que podem vir de várias fontes elétricas, descargas eletrostáticas, interferências vindos de longa distância, campos magnéticos por onde o veículo vem a passar. Então, esses aqui são testes de imunidade, que são chamados. Mas tem também o contrário, teste de emissões, ou seja, o que o veículo está emitindo de radiação eletromagnética quando ele roda, em diferentes condições. Então, tudo isso é feito em câmeras como essa. Então, existem equipamentos, softwares para esse fim. Isso é feito em veículos de passeio, em caminhões, em todo tipo de veículo que transita nas vias. Uma boa parte dos países desenvolvidos, isso é mandatório, é obrigatório. Aqui no Brasil, isso não é obrigatório. Tá? Existe apenas a obrigatoriedade de que os equipamentos, individualmente, transmitam radiofrequência dentro dos parâmetros corretos. Tá? Outro teste que é feito são testes de segurança, e um dos testes de segurança é esse teste chamado SAR, que é um teste que serve para medir o quanto de energia que o transmissor está irradiando. Esse teste é feito sobre equipamentos utilizados por pessoas, tá? Então, existe essa metodologia aqui, eu coloquei o link aqui, onde o equipamento é colocado para irradiar com potência máxima em diferentes configurações, em diferentes posições, próximo de um recipiente com um líquido simulando o corpo humano. Daí existem sensores que medem a temperatura desse líquido para ver quanto que esse líquido está absorvendo da energia transmitida pelos equipamentos. Tá? Então, isso simula a radiação que possa ser absorvida pelo corpo humano. No caso de celulares, isso é feito dessa maneira aqui. Existe uma cabeça de uma pessoa com esse mesmo líquido e o celular é colocado aqui em diferentes posições. Existem muitos estudos sobre os riscos associados a essa radiação. Então, são estudos que começaram lá no final da década de 90 e avançam até hoje. E esses aqui são os três principais, aliás, esses três últimos aqui, né, a Organização Mundial da Saúde, e esses dois últimos organismos aqui, realizam estudos aprofundados sobre esses riscos, tá? E as especificações de ensaios são atualizadas em função desses estudos.
Aqui são os limites os limites de radiação em volt por metro, em densidade de potência, que são em ampere por metro, né, tanto do campo elétrico, da potência e do campo magnético, que são os limites admitidos para os diferentes tipos de equipamentos, nas diferentes faixas de frequências. Então, os equipamentos devem irradiar abaixo desses limites. Né? Bom, passando agora para a Internet das Coisas, esse gráfico aqui mostra... esse gráfico aqui não está atualizado, tá? Ele é de alguns anos atrás, mas mostra como está sendo a explosão da Internet das Coisas. Então, estimava-se, né, que em 2020, ano passado, que haveriam cerca de 50 bilhões de objetos conectados. Aparentemente não se chegou a esse número, tá? Mas chegou próximo dele. E em 2008 houve uma inflexão nesse número, onde o número de objetos conectados passou o número de habitantes. Isso no globo. Então, aqui, essa linha azul aqui é o número de habitantes no globo, World Population, crescendo bem lentamente. E, então, nos países desenvolvidos, o número de dispositivos conectados passou o número de habitantes. No Brasil, essa inflexão aconteceu mais ou menos em 2015, 2016. Tá? E hoje, temos aí entre 30 e 50 bilhões de equipamentos conectados dentro dessa corrente IoT. Esse é um gráfico que mostra mais ou menos a mesma coisa. Aqui está dizendo que em 2025 chegaria-se a coisa de entre 35 e 40 bilhões de dispositivos conectados, mas aqui não está se levando em conta tudo, tá? É só uma parte dos dispositivos conectados, tem muita coisa de fora. E veja que interessante, tem algumas coisas aqui, alguns dispositivos aqui que estão se conectando mais lentamente, se conectaram lá no passado e vão continuar, o crescimento não vai ser forte, o crescimento vai ser muito forte nas empresas. Então, IoT nas empresas, o crescimento está sendo e será muito forte, e nas casas. Então, os dispositivos domésticos conectados também vai crescer. E que pena, veículos conectados, o crescimento aqui é muito pequeno em relação a todo o resto. Mas é claro que o número de veículos no mundo é muito menor do que o número de coisas que existe no mundo. Tá? É uma pequena porção, pequeníssima porção. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas mostrando que tecnologias esses dispositivos estão usando. Tá? Desde tecnologias de Bluetooth, Wi-Fi, celular, do 5G que está entrando agora, e tanto o Wi-Fi doméstico quanto o Wi-Fi indoor e outdoor, ou seja, o Wi-Fi dentro dos prédios, dentro da residência, quanto o Wi-Fi público, nas ruas, no comércio e assim por diante. Então, a mensagem aqui é o seguinte, a partir de 2020, 2021, franca expansão dos dispositivos conectados dentro dessa corrente IoT. Aqui é uma projeção, tá? É uma projeção do efeito do Covid na expansão da Internet das Coisas. Então, havia uma projeção que seria essa curva azul, e o efeito Covid desacelerou isso inicialmente, mas o resultado final é de que provocou uma aceleração desse crescimento. Essa é a perspectiva que se tem hoje. Tá? E a gente está vivenciando isso, né? Então, muita gente passou a trabalhar remotamente,
muita gente passou a comprar as coisas remotamente, e utilizar diversos serviços remotamente, e para isso adquiriu dispositivos, maior quantidade de dispositivos conectados. Importante, a internet das coisas, ela abrange várias áreas, né? A área industrial, veículos conectados, cidades inteligentes, a parte de segurança de sistemas públicos, medicina, entretenimento, educação e assim por diante. E existe uma organização. Existem organizações, os setores estão organizados. Então, esse slide aqui mostra quais são as principais associações, principais consórcios, principais órgãos reguladores que atuam na convergência dessas tecnologias. Passando agora para a internet das coisas, tecnologias de comunicação sem fio. Né? Então, isso aqui é uma representação genérica de como é que é a estrutura, a arquitetura da internet, das coisas. Basicamente uma nuvem com gateways e com as coisas aqui, com seus sensores e controladores. Tá? Bem genérico, bem básico. E como é que... e por trás dessa estrutura existe esta pirâmide. Essa pirâmide aqui mostra uma questão interessante, é que a maior parte da internet das coisas está se conectando não através de fios, mas através de comunicação sem fio. Uma parte importante conexão que não precisa licença das autoridades, então basta você comprar os equipamentos, os dispositivos, e eles vão funcionar via Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee e assim por diante. Mas existe uma parte que existe licenças, né? Existem licenças que as autoridades concedem para operadoras de telefonia móvel, principalmente. E existe também a comunicação satelital aqui. Mas a mensagem aqui é o seguinte, a maior parte é comunicação wireless. E quais são essas tecnologias? Bom, antes de falar de tecnologias, esse slide aqui mostra isso, aquela pirâmide de uma outra maneira. Isso aqui é uma estrutura genérica da internet, onde existe o que a gente chama de backbones, mas são as ligações a nível internacional, que são normalmente feitas por fibras óticas, tá? Via terrestre, via submarina. E a nível regional existem os backhauls que são as conexões que acontecem por fibra ou wireless via micro-ondas. Tá? Existe comunicação de backhaul feita por satélite, ou seja, são comunicações feitas pelos servidores, digamos assim, e existe comunicação também feita por fibra ótica em micro-ondas. Mas toda a capilaridade dessa comunicação da internet, ela é essencialmente wireless. Muita pouca, ou praticamente nada de comunicação por fios. Então, esse slide aqui mostra o que essa pirâmide aqui mostrou no slide anterior. Então, muita pouca comunicação por fio, muito mais comunicação wireless, sem fio. E aqui, os principais tipos de comunicação sem fio que existem. Então, existem as comunicações a nível de Personal Area Network, Wireless Personal Area Network. Existe comunicação Body Area Network, que são sensores
junto ao corpo do usuário, aqui próximo do usuário, aqui Local Area Network ou Neighborhood Area Network, são outro padrão de rede, cada um com seu alcance, tá? Até chegar às WMAN ou W1, que são as conexões, onde estão as conexões dos dispositivos móveis, da telefonia móvel, tá? Aqui tem os padrões desses sistemas de comunicação. Esse slide aqui mostra mais ou menos a mesma coisa, mas de uma outra maneira, que é basicamente quais são as capacidades dessas tecnologias em termos de transferências de bits, tá? Então, desde o RFID até o Bluetooth, o Wi-Fi, quais os custos dessas tecnologias, tecnologias mais baratas, as tecnologias mais caras, e qual que é a distância que essa comunicação sem fio alcança, desde algo próximo a poucos metros até alguns quilômetros de distância, tá? Aqui é mais ou menos a mesma coisa, é só uma visualização um pouco mais organizada das diferentes tecnologias wireless. E, dentre elas, nós temos as tecnologias, temos a nova tecnologia 5G, que está sendo desdobrada mundialmente. Então, para fazer comunicação pessoa a pessoa, de ser humano para ser humano, de ser humano para máquina e de máquina a máquina, tá? Importante salientar que existe regulamentação global para esses diferentes tipos de comunicação. No Brasil, desde sempre, desde que existe telefonia móvel, existe regulamentação para telefonia móvel pessoal, mas não existe ainda regulamentação para comunicação homem-máquina, tá? Tudo está em discussão, é uma regulamentação que está, digamos assim, pronta para ser publicada, mas ainda não, e tem muitas questões fiscais aí que estão sendo questionadas, negociadas, para que isso se viabilize, tá? O 5G tem 3 grupos de tecnologias, tá? Tem esse eMBB, que é Extreme Mobile Broadband, que serve a um determinado grupo de serviços. Tem esse MMTC, Massive Scale Communication, que serve para um outro grupo de aplicações, e Ultra Reliable Low Latency Service, o RLLC. Então, cada subtecnologia dessa serve a um grupo de serviços com diferentes parâmetros de performance, vamos dizer assim, tá? Uns precisam mais distância, outros menos distância, uns de maior velocidade, menor velocidade, uns precisam ser mais baratos, outras não precisam ser, e outras precisam de baixíssima latência, outras nem tanto. Então, esse gráfico mostra um pouco isso. E depois do 5G, vem o 6G, e o 6G já está em estudo, tá? Já está em estudo. Esse slide aqui mostra uma comparação das tecnologias 1G até o 6G. Cada elas tem durado aí mais ou menos 10 anos de vida, mais ou menos. Esse gráfico mostra, compara as aplicações que cada um tem de capacidade adicional, as performances sob diversos parâmetros, características de rede e que tecnologias que elas introduziram, tá? O 6G vai trazer uma série de outras tecnologias,
e vantagens. Esse gráfico mostra um pouco isso, não vou entrar em detalhes. Aqui existe um cronograma de estudo e de implantação do 5G e do 6G. Então, vocês vejam aqui que o 5G, ele foi estudado lá desde 2013 até 2018, e existem experimentos que estão acontecendo desde 2019, inclusive no Brasil já está se experimentando 5G, a partir de 2020 e 2021, mas vejam que interessante, a comunicação 6G já está sendo estudada, ou vai ser estudada, né? Na verdade já começaram estudos, aqui está mostrando que vai começar em 2023, mas já existem estudos preliminares da tecnologia 6G. Aqui vai se fazer, aqui aqui não está se falando de estudos avançados, já está se falando de estudos de aplicação. Então, são os requerimentos, as especificações do 6G. Tá? Bom, agora passando para outro tema, tecnologias de comunicação sem fio. Esse gráfico aqui mostra o quão vasto são as tecnologias de comunicação sem fio. Então, esse aqui é o espectro de frequência, são duas páginas, começando aqui desde alguns kilohertz, alguns megahertz até 35 gigahertz, os diferentes padrões de comunicação que existem, as diferentes tecnologias e padrões, tá? Isso envolvendo todas as áreas. Agora, falando de veículo conectado, os padrões de comunicação são esses aqui. Então, nós temos aqui o espectro de radiofrequência desde 10 kHz até 100 GHz, e temos, aliás, até 100 GHz. Então, temos aqui os padrões de comunicação utilizados para conectividade. Aqui eu vou corrigir, que é a conectividade, tá? Então, nós temos aqui 2G, 3G, 4G, temos aqui Wi-Fi, os padrões de comunicação para GNSS, ou seja, para posicionamento satelital, são diversas tecnologias com diferentes bandas de frequência. Isso aqui são bandas de frequência, tá? E para infotainment, diferentes bandas de frequência de recepção, ou de recepção e transmissão, ou só de transmissão. Então, rádio analógica, rádio digital, a TV analógica, TV digital. Eu deixei o link aqui, vocês podem baixar esse material em PDF e visualizar com um zoom apropriado, verem mais precisamente essas faixas de frequência. Existem também frequências destinadas para ADAS, tanto na faixa aqui de 24 GHz, quanto de 77, 79 GHz, e faixas de frequência destinadas para body electronics, para parte de acesso ao veículo, medição de pressão de pneus, entre outras coisas. O veículo conectado utiliza uma tecnologia de comunicação sem fio chamada V2X, comunicação do veículo para V2M, que é a comunicação para network, para comunicação com o pedestre, comunicação com outros veículos, com a infraestrutura. E já foram atribuídas faixas de frequências, globalmente falando, para essas tecnologias. Então, uma parte dessas frequências fica próximo aqui de 1 GHz até 7 GHz, e uma segunda faixa fica entre 24 e 56, 52 GHz. Então, essas aqui são as faixas de frequências já
atribuídas já especificadas. Tá? Então, essa parte do 5G da esquerda aqui é a parte licenciada a operadoras de telecomunicação. Então, e essa parte da direita aqui são de uso aberto, tá? De uso aberto, então basta você adquirir os equipamentos ou fabricar os equipamentos e a utilização da banda é livre, tá? É claro que os equipamentos têm que ser licenciados, tá? Tem que ser certificados pelas autoridades de cada país. Esse material aqui, eu deixei o link, é bastante interessante porque ele mostra, falando de veículo conectado, ele mostra as duas principais estradas para o 5G automotivo. Então, tem uma aqui à esquerda, que são as especificações, as tecnologias necessárias para você conectar o veículo utilizando a telefonia móvel, 4G, 5G, e até 6G futuramente. E aqui do lado direito, as especificações em tecnologias para a comunicação do veículo V2X. Então, quem tiver interesse pode baixar esse material aqui, tem bastante detalhes sobre tudo isso. Agora, falando de veículo autônomo, tecnologia de radares. Então, a gente está acostumado a ver figuras desse tipo, falando em veículo autônomo ou ADAS, né, dispositivos de auxílio à condução. Então, o que acontece? Esses sistemas embarcados são baseados em sensores instalados ao redor do veículo. Uma parte desses sensores são radares, baseados em radiofrequência. E outra parte é baseado ou em ultrassom ou em câmeras. Então é interessante porque ultrassom são ondas mecânicas, mas todo o resto é eletromagnético. Então os radares são frequências eletromagnéticas na banda de radiofrequência, mas o laser e as câmeras de qualquer tipo são na parte óptica, que também são ondas eletromagnéticas. Aqui é um resumo dos diferentes tipos de radares que existem em diferentes segmentos. Então, na indústria automotiva, na indústria em geral, na indústria de consumo, os radares na área militar, na área espacial. Então, existe radar em várias bandas de frequência, sendo que os radares da faixa automotiva ficam aqui na faixa de 24 e 77 GHz. Vou mostrar mais adiante aqui. Mas antes de mostrar, esse slide aqui mostra a performance de cada sensor para um veículo com tecnologia de ADAS ou veículo autônomo, qual que é a performance dele em relação a diferentes parâmetros. Então, nenhuma dessas tecnologias é capaz de atender com ótima performance todos os quesitos. Então, a câmera, seja a câmera na parte visível do espectro ou na parte infravermelha, o radar, independente da faixa de frequência que trabalhe, ou o laser, cada um deles sozinho não consegue fazer bem o que precisa ser feito para um veículo autônomo, por exemplo. Então, a combinação deles é o que é recomendado. Tá? Então, a combinação de radar com laser e com câmera é aí que vai se obter o melhor resultado. Os veículos que estão no mercado hoje, eles utilizam uma tecnologia na faixa de 24 GHz. Então, com exceção aqui desse radar de 77 GHz, que é chamado LRR, Long Range Radar, todo o resto aqui, em torno do veículo, são
radares na faixa de 24 GHz. Essa tecnologia entrou em produção em escala no início dos anos 2000, atingiu volumes expressivos a partir de 2010 e vai persistir ainda por bastante tempo. A nova tecnologia proposta é uma tecnologia inteiramente, ou seja, inteiramente na faixa de 76 a 81 GHz. Então, essa é a nova combinação de radares. Outro aspecto importante é que os radares antigos trabalham com narrowband é banda estreita, e os radares de nova geração trabalham com banda larga. Então, a resolução desses novos radares é bem superior à resolução dos radares antigos. Esse gráfico aqui mostra mais ou menos isso. Então, aqui embaixo são as tecnologias de radar, Short Range Radar, na faixa de 24 GHz. Então, seria o ciclo de vida dessa tecnologia. Aqui, em verde, é o Long Range Radar na faixa 76, 77 GHz, que está decolando. E mais à frente, a tecnologia, uma outra tecnologia de radar na faixa de 76 a 81 GHz. Mais ou menos as três grupos de tecnologias de radares. Além das tecnologias, essas tecnologias estão disponíveis para executar esses diferentes níveis de automação, desde o nível 1 até o nível 5. Então, é claro que para executar o nível 5, é preciso um conjunto completo de radares, tá? Na periferia do veículo, radares de última geração, e mais do que isso, não somente os radares, mas a arquitetura do veículo tem que ser adaptada a isso, porque hoje os veículos adotam uma arquitetura eletroeletrônica chamada distribuída. Ela vai passar a uma arquitetura chamada de domínio, centralização de domínio centralizado. E lá na frente, no horizonte de 2030, 2035, ela vai ser centralizada, ou seja, uma arquitetura de computação inteiramente centralizada. Então, isso é necessário porque a quantidade de informação que esses radares e uma série de outros sensores geram no veículo precisa de processamento. E as arquiteturas atuais não dão conta. Então, não basta querer instalar os radares nos veículos, tem que ter o processamento apropriado para isso, tá? Esse slide aqui mostra mais ou menos como é que está hoje, do lado esquerdo, como é que está hoje, quais são os sistemas de auxílio à condução que existem hoje, e que tipos de sistemas eles utilizam, que é basicamente sistemas ultrassônicos, de radar e de câmera. E lá na frente, em 2030, novos sistemas entrarão em funcionamento para permitir a viabilização do veículo autônomo. E daí, laser, câmeras, diferentes câmeras, não só câmeras de visão, mas câmeras térmicas também serão aplicadas. E mais do que isso, a combinação delas será necessária para viabilizar o veículo autônomo. E repito, isso dentro de uma arquitetura de processamento centralizado. E para finalizar, para fechar aqui o case, né? O case que é o veículo conectado. Então, falei sobre tecnologias de comunicação para o veículo conectado, tecnologias de radar para o veículo autônomo. E, para fechar aqui, nós temos aqui o carregamento sem fio, que é feito em baixa frequência, digamos assim, dentro do espectro de radiofrequência, mas com altíssima densidade de energia. Então, são dispositivos como esses,
que transfere a energia para o veículo através de bobinas, ou seja, é uma bobina no solo, com altíssima corrente, altíssima potência, que é transferida com uma ótima eficiência, para um sistema de potência do veículo, eletrônica de potência do veículo, e a bateria é carregada não com a mesma velocidade, né, que via fios, mas algo próximo disso, não muito longe disso, tá? Só que são tecnologias, uma tecnologia ainda bastante cara, tá? Não se viabilizou economicamente ainda, tá? Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu previ apresentar hoje, uma visão geral de aplicação de radiofrequência nas tecnologias case embarcadas nos veículos, tá? Sem entrar no detalhe, mas eu fico aqui aberto agora a questões. Se eu não puder responder, o professor Max me ajuda. Não, Rodrigo, muito obrigado, foi um show, realmente sim. Eu aprendi bastante também, obrigado, sempre aprendo contigo, obrigado. E eu acho que todo mundo assim gostou bastante. Eu acho que vão ter umas perguntas aí. A gente já tem uma pergunta aqui no chat do Weber. Ele pergunta, Valdir, por que existem tanta discussão a nível de conspirações em torno do 5G? E essas conspirações está entre aspas. Olha, isso é político, tá? É bastante político. É claro que tem um pouco de fundamento nisso, né? Mas se for levar em conta os fóruns, né, onde toda essa tecnologia e outras tecnologias são discutidas a nível de ITU e outros organismos, é difícil pensar que alguém conspire. Se eu não me engano, o presidente, eu não sei qual que é o nome do cargo, mas não me lembro o nome do cargo, mas o presidente da ITU hoje é um chinês. Ele é um chinês, mas assim, os chineses não são os atores principais. Eles são, na verdade, ninguém é ator principal. Todos são coadjuvantes, porque esses gestores da ITU e de todos os organismos associados, eles se revezam. Então, a conspiração que pode existir não é no desenvolvimento, nos testes, mas talvez mais na industrialização, comercialização dos produtos, tá? Não sei se respondo a pergunta. Isso tem muito a ver com Trump, né? Com a digamos assim, com o estilo de política dele, né? É claro que existem autoridades a nível europeu que se preocupam com isso, mas medidas estão sendo tomadas, né? Existe uma disciplina chamada Cybersecurity, então existe um padrão internacional já, que é a norma ISO 26262, e os produtos vão ter que ser certificados. Os requisitos estão sendo escritos para isso. Então, se existe essa suspeita de conspiração, isso tem que virar requisito na certificação, homologação dos equipamentos, né? Professor, boa noite. Foi eu que fiz a pergunta, Eber. É que a gente vê... Eu não quero entrar aqui em discussão política, a questão não é nem essa. Mas é porque a gente vê, quando você tem ainda gente do teu círculo de amizades, né? E as pessoas falam assim, vocês viram, instalaram uma antena 5G e fantasiaram ela em forma de palmeira,
e eles estão usando 5G para controle de mente de pessoas. O nível de discussão chega a isso. Não, isso é absurdo. Até por isso que eu coloquei a conspiração, entre aspas, nessa linha, assim. Eu acho que a frase que eu gosto de usar é maldita inclusão digital, porque a pessoa recebe as informações. A gente tem muita informação hoje em dia, só que as pessoas não filtram, não estudam. E daí entra essa questão do 5G, entendeu? Foi nessa linha que eu perguntei. Mas você colocou bem, né? Maldita digitalização. A digitalização não é só o tipo de 5G, é muito mais do que o 5G. Né? Uhum. Então, os pontos fracos que têm que ser fortalecidos estão em muitos outros lugares, não é apenas na tecnologia 5G. Então, na disciplina de cybersecurity, você mapeia, né? Mapeia todo o teu sistema para... são diferentes pontos que podem ser atacados, e você tem que tomar medidas protetivas em todos eles. Uhum. Não é simplesmente, digamos assim, na via de comunicação 5G. Sim. Obrigado, professor. Já queria, se permitirem, já emendar mais duas perguntas. Essa agora já é mais correlacionada à primeira com a segunda. A primeira é a seguinte, eu tenho ali um veículo e ele está... Eu vou imaginar agora um ambiente onde eu tenho o V2X, onde eu tenho vários elementos comunicando entre si. Com tantos emissores de sinais eletromagnéticos, como se comporta a susceptibilidade eletromagnética dos veículos? O quão robusto ele é no meio de um ambiente tão cheio de sinais e se isso não acaba virando ruído? E nessa mesma linha de pergunta, digamos agora que eu tenha só dois veículos. Eu tenho um veículo que está usando um LiDAR, ele mandou um sinal para frente, está esperando o retorno. Beleza. E eu tenho um veículo do lado. Inevitavelmente, esse veículo do lado também vai receber a informação do LiDAR do vizinho. Como que ele acaba filtrando para saber o que ele mandou, o que ele não mandou? Quando eu só tenho dois carros fabricados no mundo, é fácil fazer isso. Agora, se eu tenho uma infinidade de veículos, todos transitando juntos, como é que eles vão se filtrar nas informações ali? Bom, a primeira pergunta eu sei responder. A segunda, eu não saberia, mas vou tentar, tá bom? Uhum. Até vou voltar aqui. Esses testes aqui de compatibilidade e de interferências eletromagnéticas têm esse propósito, tá? De ver as fragilidades do veículo com relação a interferências entre os sistemas embarcados, entre eles mesmos, né? Uhum. E entre fontes externas, tá? Fontes externas de diversa natureza. Então, existem especificações que reproduzem essas fontes externas, tá? E assim, ao extremo. Então, é sempre usado o worst case para cada... Worst case, mas multiplicado por uma margem de segurança muito grande. Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Quando esses testes aqui, por exemplo, eu pego um ECU de injeção, por exemplo. Esses testes de compatibilidade e interferência magnética são feitas na ECU, dentro de uma câmara dessa, testado com 200 volts por metro de estado de campo, tá? Então, isso é gigantesco, tá? E a eletrônica tem que suportar. É montado um setup de teste, o ECU fica rodando nesse setup de teste e executando as suas funções, todas as suas funções, né? É feito digamos assim, montado além do setup de teste, montada uma sequência de teste que passe por todas as funções do ECU. Tanto estático quanto dinâmico, tá? Estático é como é mostrado aí, em bancada, tá? Dinâmico é com o veículo lá num rolo, com motor a uma certa rotação, uma certa potência, um certo torque e tudo mais. Então, o ensaio aqui é feito a 200 volts por metro, no veículo é feito a 100 volts por metro, ou seja, você tem que pensar que o veículo tem dezenas de ECU, né? Então, dezenas de ECUs estão funcionando ao mesmo tempo no veículo,
e elas têm que aguentar um campo de 100 volts por metro. Tanto é que uma pessoa não pode ficar dentro da câmera quando esse teste é executado, senão a pessoa é cozinhada lá dentro, né? E em campo, a Anatel fez medições no Brasil, me lembro, há vários anos atrás, teve uma unidade da Anatel que fez um levantamento em campo. Lá na Avenida Paulista encontrou picos de 6 volts por metro, tá? Mas assim, na frente de antenas, sabe? 6 volts por metro. Então, eu quero dizer o seguinte, que o veículo, ele é testado em condições extremas, além das condições extremas que ele possa enfrentar no campo, tá? Para que ele suporte funcionando sem interferências e sem interferir em outros veículos, em outros sistemas em campo. Tá? Não sei se é isso que você esperava ter como resposta. Né? Sim, até porque, na verdade, eu pergunto isso porque é parte do meu trabalho, da especialização que eu fiz, que é justamente questão de a análise da robustez de redes automotivas em sistemas automotivos, né? Em redes automotivas. E um dos testes que eu fiz aqui, só que com um simulador, foi jogar uma tensão de pico a pico da antena, foi até 1000 volts pico a pico. E daí a gente tira algumas conclusões, né? A gente foi subindo a tensão até tirar uma conclusão para ver justamente aonde que ele fica mais vulnerável, né? Quais seriam as frequências e tal. Mas é importante você, até eu coloco esse gráfico aqui, ó, vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, esse gráfico, é importante você ver o que sai da antena, tá? Não o que você está entrando no amplificador, tá? Ou o que está saindo do amplificador, entrando, que sai da antena. Então, existem softwares apropriados para isso, tá? Então, você tem que ver o campo ou a potência, a densidade de potência, que efetivamente está sendo irradiada, tá? Então, quando você falou assim, 1000 volts pico a pico, na entrada da antena, tem que ver o que sai efetivamente lá, né? Porque pode ter um descasamento de impedância, que não transfira a máxima energia. Então, isso é básico, né, nesse tipo de análise, tá? E com relação à tua segunda pergunta, como é que um veículo vai separar os sinais de funcionamento dos outros veículos, né? Acho que foi mais ou menos isso que você perguntou, Isso, né? essa linha mesmo. Então, é mais ou menos como funciona a telefonia celular, tá? Ou seja, como é que os dispositivos que estão ao seu redor, um interfere no outro, vários podem se comunicar ao mesmo tempo, né? Então, existem canais, tá? Além desses canais de frequência, então, por que acontece? Uma tecnologia usa uma banda de frequência, essa banda de frequência é sempre canalizada, então, cada dispositivo vai estar usando um canal, mas ele vai estar usando um canal que, sabidamente, não tem outro transmitindo com o mesmo nível de potência, tem uma inteligência ali, né? E por mais que isso aconteça, existem outras técnicas para você separar esses emissores, que é tipo defasamento do sinal. Então, se você for estudar o 5G um pouco, posso até te passar link sobre isso, né? Explicando o 5G tem um negócio chamado MIMO, não me lembro agora o que significa a sigla em inglês, mas é justamente isso que você acabou de falar, que é uma capacidade incrível de falar com uma quantidade enorme de dispositivos concentrados, tá? Então, ele consegue fazer isso usando diferentes estratégias para separar os dispositivos e conseguir estabelecer a comunicação. Então, uma combinação de técnicas que existe ali, que ele vai, de uma maneira inteligente, ele vai comutando e deixando cada equipamento isolado. Entendi. E assim, mais ou menos como funciona com um roteador sem fio em casa, né, doméstico, né? Exatamente. Um bom exemplo, você pega um roteador doméstico que tem lá 14 canais, por exemplo, na faixa de 2,4 GB, você pode fixar, né, a frequência de cada um deles ou pode deixar livre para ele ir se ajustando, né? Entendi. Só que ali, no caso, o único recurso que ele tem é trocar de canal, entendeu? Trocar de canal. Só que
essas tecnologias aí é muito mais do que isso, não é só trocar de canal, tá? Beleza. Professor, muito obrigado pela resposta. Ah. Professor Max? Sim, eu acho que o Wellington quer perguntar. Na verdade, nos bastidores aqui, ele me disse que o Weber pegou a pergunta dele. Acabou cobrindo aí. Mas a pergunta era bem relacionada a isso, como que todo esse universo aí, né, de IoT e conectividade não impacta, né, eletromagneticamente nas redes, né, embarcadas com fio, né, era mais ou menos essa. Principalmente com o avanço aí de Ethernet embarcada no veículo, né, que a gente sabe que mesmo tendo o semicondutor de Ethernet específico para automotivo, ainda não é tão robusto como o CAN, né, como a rede CAN. Na verdade, a gente não pode afirmar assim que não existe interferência absolutamente, tá? Sempre vai existir. Mas isso tem que ser num nível que não comprometa a performance do sistema, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Se você pega um sistema de acesso ao veículo, né? Ele utiliza uma certa faixa de frequência, uma certa protocolo e tudo mais. Então, se esse sistema ele falhar 10 ppm, por exemplo, o cliente não vai perceber muito isso, tá? Não vai reclamar. 10 ppm. Se falhar, eu estou imaginando o seguinte: imagine um fabricante automotivo que tem um parque de veículos, tá? Tem milhares de veículos comercializados com um determinado sistema de acesso. E se 10 ppm desse parque de veículos tiver falha nesse acesso, por algum problema qualquer, 10 ppm não é algo de grande relevância. Passou para 100 ppm já 100 ppm é quando mais de um cliente percebe isso durante um ano, por exemplo. Tá? Se passou para 500 ppm já é crise. Tá? Só que esses ppm estão cada vez sendo mais apertados. Então, o que era 500 ppm, 100 ppm, 10 ppm, hoje já é 1, 10 e 50. Tá? E está indo além. As taxas de falha estão diminuindo muito em cada sistemas do veículo. Porque isso é estatística, né? Você precisa que cada um dos sistemas tenha uma taxa de falha baixíssima para que o conjunto do veículo tenha uma taxa de falhas tolerável. Tá? E tudo isso é garantido pelas nanotecnologias. E outra coisa que acontece, os hardwares lá da década de 70, 80, eles falhavam muito. Então, esses testes de compatibilidade eletromagnéticas não existiam naquela época, ou existiam e não eram aplicados apropriadamente. Mas passaram algumas décadas, a partir dos anos 90, dos anos 2000, os hardwares se tornaram extremamente robustos. Então, hoje, hardware, de uma maneira geral, está dominado. Está dominado. E algo parecido está acontecendo com os sensores, tá? Os sensores, antigamente eram inteiramente analógicos, hoje são digitais, ou seja, os sensores hoje têm o seu próprio processador, tá? Sensores de alta resolução, com alta capacidade de processamento, ele próprio. Então, as informações são cada vez mais confiáveis. E o software também, o software cada vez mais está, por mais que a complexidade esteja aumentando, através aí até dos hardening loop, né, que o professor Max tanto fala, né, graças a tudo isso, você desenvolve e aprova testes com um alto grau de confiabilidade. Tá? Certo, obrigado.
Valdir, eu vou fazer uma pergunta. Sim. Vocês, as empresas geralmente elas fazem os testes de compatibilidade eletromagnética e deve ter os estágios, né? Então, primeiro faz os testes indoor, né? E deve ter os principais fornecedores desses testes no Brasil. Eu queria saber quem que são, né, os principais, em que estágio nós estamos no Brasil, né, comparado com outros, né, no mundo, que se nós temos ainda espaço para investir, crescer, para prover melhores condições de testes. Você fala do teste de rolo, e no final tem os testes mesmo, tem regiões do Brasil em que você tem um ambiente propício, com muito ruído, tal que possam ser usados como teste de validação final. Por exemplo, se eu levar lá para Foz do Iguaçu, lá tem uma região específica que tem todos os tipos de sinais lá, falso, positivo ou negativo, que me dão condições de testar meu sistema, ou um componente, ou o sistema integrado. Ou seja, são três perguntas, a primeira maior. Né? Tá. Bom, eu realizei testes de compatibilidade eletromagnética em veículos desde 2007 até 2014, mais ou menos, e no INPE, tá? Então, na época, o único local que se testava veículo no Brasil, seguindo os requisitos automotivos, né, era no INPE. Então, uma câmara gigante, né, tem duas câmaras lá, tem uma câmara pequena. Essa câmara pequena, existem várias outras no país, né, tem várias outras empresas, fornecedores que tem, mas é para componentes, né, cabe componentes. Porque é importante que haja 3 metros, no mínimo 3 metros, em alguns casos 10 metros de distância do componente em relação às paredes da câmara, né? Então, se você vai testar um veículo dentro de uma câmara anecoica, se você coloca um ônibus lá dentro, você já consegue imaginar o que seria 10 metros em torno do ônibus, né? E, então, os fornecedores, até 2015, mais ou menos, até onde eu acompanhei isso, os fornecedores não são brasileiros, são todos fornecedores globais, com pouca presença no Brasil. Eu conheço um diretor técnico do INPE, exatamente do LIT, né, que é o Laboratório de Integração e Testes, o famoso Benjamin. Ele é representante desses fornecedores de equipamentos, tá? Rohde & Schwarz é um dos principais fornecedores, tá? Mas tem vários outros, tá? Tem MTEC, francesa, MTEC. Mas eu acho que hoje está mais popularizado, sabe? Hoje eu percebi que essas câmeras se multiplicaram bastante pelo Brasil. Então, tem vários fornecedores, assim, que já têm suas próprias câmeras. Não câmeras certificadas dentro dos requisitos da ISO, dos requisitos internacionais, né? Mas câmeras para fazer desenvolvimento, né? Fazer pré-testes, pré-homologações, para depois encaminhar seus produtos para homologações em redes acreditadas, né? Em laboratórios certificados pela ISO, tudo mais. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou até colocar aqui a minha pastinha que eu fiz aqui eu baixei vários materiais aqui para falar, para me atualizar, né, sobre tudo isso, mas, ó, Rohde & Schwarz, está escrito errado aqui. Schwarz, assim, acho que tem alguma coisa aberta aqui deles. Não sei se você, professor Max, se você já investigou alguma coisa, mas eles têm vasta quantidade de equipamentos, impressionante, para ensaiar qualquer tipo de produto, em qualquer tipo de tecnologia. Eles normalmente têm os equipamentos mais atualizados, tá?
Então, esses materiais aqui eu baixei recentemente do site deles, tá? Eles têm bastante material. E quando você não encontra informação com eles, você encontra pistas de onde encontrar as informações, tá? E, então, esse é um deles, e deixa eu ver se eu acho aqui, Roden Schwarz, se eu não me engano, MTech. MTech, essa empresa francesa aqui. Tá? São duas que eu me lembrei agora. Tá bem, obrigado. Ô, Evaldir, Oi. estão me perguntando aqui no background se você vai conseguir disponibilizar a sua apresentação para gente, porque tem bastante gente de olho nesses links aí, nos gráficos que você apresentou para gente hoje. Sim, sem dúvida. Até eu vou completar, porque algumas páginas ficaram sem os links, eu vou completar, mas vou mandar o material sim, tá? Evaldir, quão distante eu notei que existe um gap muito grande, né? Quão distante a universidade, ou se existe algumas universidades de referência nessa área, quão distante está a universidade para esses assuntos que são extremamente relevantes, impactantes, e aí ainda mais com a vinda, entradas de conectados autônomos e hadas e autônomos. Quão distante está e você enxerga que tem uma avenida de oportunidades aí nessa linha? Olha, eu vejo assim, a gente está bastante distante. Bastante distante. Não vou dizer que a universidade esteja descolada, não está, ela está acompanhando tudo isso. Mas assim, por exemplo, na apresentação que eu fiz aqui, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, essa questão aqui do desenvolvimento das tecnologias de comunicação móvel. Aqui tem um... Cadê aqui o... Ué. Tá aqui, ó. Então, a gente está no 5G, tá? Então, isso aqui a gente recebe, infelizmente, pronto, tá? A gente participa muito pouco, Brasil, né? As universidades brasileiras, as indústrias brasileiras participam muito pouco dos pré-estudos, do desenvolvimento das especificações, que o Brasil entra só na fase de aplicação dessas tecnologias. Ou seja, depois que a tecnologia está desenvolvida, está industrializada, está aplicada nos mercados desenvolvidos, e daí o Brasil vai entrar só na hora de aplicar aqui mesmo, mas assim, atendendo os interesses das indústrias lá de fora, né, das indústrias globais. É claro que eu diria o seguinte, que cada vez mais as universidades têm estudantes desenvolvendo trabalhos internacionais, tá, com universidades de fora, ou com uma multinacional que está presente aqui no Brasil, e que está desenvolvendo lá fora, participando do desenvolvimento lá fora. Então, assim, eu diria assim, pontualmente, e muito pontualmente, né, tem muitos engenheiros, tanto na graduação, quanto mestrado, doutorado, trabalhando, mas assim, de uma maneira assim, em massa, né, de uma maneira consistente e assim, ligado com a indústria nacional, muito pouco, tá? Muito pouco. Então, aqui, ó, o 5G é uma coisa, esse gráfico aqui não está muito bem representado, mas o 5G é uma coisa que foi, antes de 2010 já se falava em 5G, então já estava se idealizando o 5G, né?
E o 6G tem muita coisa já estudada, muita coisa idealizada, e o Brasil não tá acompanhando. E não é só nas tecnologias de comunicação, em todas as outras tecnologias. A gente tem funcionado bem como prestador de serviço, tá? Prestador de serviço, atendendo os interesses de corporações globais, né? Mas, assim, liderando desenvolvimentos, difícil, né? Eu posso perceber isso, tem dois... isso foi bom você colocar, e seria muito bom que outros pudessem ouvir, né? Mas é muito difícil. Eu acho que é questão um pouco cultural e estratégica enraizada nos modelos institucionais nacionais. Porque, por exemplo, a EPFL, a École Polytechnique Federal de Lausanne, ou a Universidade Técnica de Viena, por exemplo, eu dei um curso para o pessoal do setor de transporte de metrô de São Paulo, que tem os metrô da Áustria, e eles têm uma tecnologia chamada MVB, que é de rede para metrôs. Na verdade, você tem universidades, você tem pesquisadores de universidades europeias, austríacos, né, suíços, que participam desses comitês, dessas padronizações, desde as suas fases iniciais, e não do jeito que você mencionou aí. Aqui nós, geralmente, a gente só trabalha na parte final. Por exemplo, essa parte de Safety Critical Systems, ou a parte de Safety de veículos autônomos. Então, você tem universidades americanas que trabalham nessas definições nos comitês da I3E, diversas universidades. Mas no Brasil você não tem ninguém, não tem uma universidade, não tem um pesquisador que está ali desde o começo definindo, entendeu? Eu acho que é um pouco uma cultura nossa muito... Na época, por volta de 70, 80, a gente tinha um suporte institucional, que eu tinha colegas, por exemplo, que trabalharam no projeto do Cobra, do computador brasileiro. Eu tinha colegas que aí tinha a Avibras, aquelas empresas, né, mais um pouco. Então, eles estavam nesse comitê, eles sempre participavam desse comitê, eu via de perto, porque eu cresci com algumas pessoas desse segmento, não só não de telecomunicações, não, mas de outros segmentos, que eu via que eles estavam muito engajados nesses comitês. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente ficou... a gente não tem mais... ficamos perdidos, né? A gente não é um ator das definições. Mas deixamos os asiáticos tomar conta, né? Mas eu diria o seguinte, o Brasil está inserido, tá? O Brasil está inserido em todos os... tem portas abertas, tá? Portas abertas em em todas essas discussões, tá? Eu vou dar um exemplo da indústria automotiva nacional. Se pegar uma indústria que se implantou aqui, que nos primeiros anos, o que ela faz? Ela meramente industrializa, né, projetos globais, mas com o passar do tempo, e a engenharia, ela é muito mais, é uma engenharia pequena, uma engenharia muito mais de processo, né, para industrializar esse veículo. A engenharia de produto é muito fraca, que é só para manter a vida desse produto global, mas com o passar dos anos, das décadas, essa engenharia vai ganhando corpo. E a engenharia de produto tende a ser bem maior do que a engenharia de processo. Ou seja, essa engenharia passa a participar dos projetos globais, passa a prestar serviços para esses projetos globais, e começa a entrar nas fases mais pré-projeto, nas fases upstream dos projetos, cada vez mais. Então, todas passaram ou passam por isso, tá? E daí você entra na concorrência global da sua organização, você concorre a projetos e aqueles mais competentes vão pegar os projetos mais estratégicos, tá? Então é assim que funciona
na indústria automotiva, em toda outra indústria global que tenha polos separados mundo afora. E assim funciona com essas tecnologias globais que são discutidas pelas autoridades, pelas universidades mundo afora, em qualquer segmento. Então, as portas estão abertas. Então, eu falei aqui da ITU, onde a ITU discute toda a padronização de frequência, toda a atribuição de frequência, padrões de comunicação e tudo mais. Então, o Brasil participa, a Anatel participa regularmente com profissionais brasileiros, profissionais latino-americanos, com as Anatéis, equivalentes a Anatéis desses países. Então, só que a efetividade disso eu diria o seguinte, é muito pequena, tá? É preciso aumentar esse corpo, né? Ou seja, escalar mais esse processo para chegar a fazer mais quantidade, com mais qualidade, ser mais competente em tudo isso, tá? Porque aquele exemplo que eu dei ali não sermos só coadjuvantes, né? Exatamente. Porque assim, ó, o Brasil raramente é ator principal, muito pouco ator coadjuvante, e na maior parte do tempo é mero ouvinte, tá? Entendeu? Vai lá para assistir, e não consegue desdobrar apropriadamente isso no país, entendeu? Mas só para... Eu acho que quem faz um pouco essa lição, que tenta caminhar sozinho, mas a partir de uma estratégia... O modelo de negócio deles é o Inatel. Uhum. O Inatel e Santa Rita do Sapucaí, eu acho que tem uma posição de destaque. Não sei se você conhece o Inatel. Conheço. Uhum. Eu acho que quer dizer, não conheço assim. Não conheço mas assim, ele é bem lá, ele é diferente nessa... Não, mas pode continuar. Mas assim, essa minha crítica, vamos falar assim, eu falo isso como um todo, como um país. É claro que a gente tem ótimas universidades, ótimos institutos, que em vários casos está acompanhando bem de próximo essas novas tecnologias, tá? O próprio IoT existe em grupos de trabalhos em várias esferas do governo. Dentro da Anatel, inclusive, teve uma publicação, acho que do ano passado, se não me engano, em 2020, com um excelente resumo dessas tecnologias IoT no Brasil, tá? Mas, assim, muita lição de casa para fazer, muita lição de casa para fazer, e a gente acaba fazendo essa lição atrasado, entendeu? Então, eu falei aqui sobre radar, né? Sobre radar, eu participei de um grupo de estudo do radar de 76 a 81 GHz. Lá em 2012, teve um grupo na União Europeia, tá? Na União Europeia, de 2012 a 2014, metade financiado pela União Europeia, metade financiado pela iniciativa privada. A Renault era a empresa que eu trabalhava, né, era uma das financiadoras. Então, um projeto que durou quase 3 anos, tá? E ele teve uma perna aqui no Brasil. A gente fez o lobbying positivo, né? O lobbying positivo dessa nova tecnologia aqui no Brasil, junto com as autoridades brasileiras, reunião com a Anatel, com o Ministério das Comunicações, com o pessoal do INPE e tudo mais. Fizemos demonstrações e tudo mais. Só que isso tudo avançou mundo afora, e aqui no Brasil não avançou, entendeu? Não avançou, as pessoas mudam, os investimentos não chegam, infelizmente. Por isso, uma vez você comentou, a gente não vai mencionar aqui uma situação disso, de um grupo de discussão de determinado órgão, de registro, função de registro, você mencionou isso, e realmente dá para se perceber isso claramente, até mesmo a gente está num grupo de, entre aspas, né, de determinada tecnologia, e parece que rodam atrás do lado, e eu não falo de forma
alguma, assim, negativa, ou da universidade, ou da indústria, não. Mas eu falo assim, eu acho que o nosso modus operandi institucional de contribuição de pesquisa, desenvolvimento de universidades, que eu acho que assim, a forma de gerenciar, pensando em negócio também, para desenvolvimento de tecnologia, nossa, é muito ruim, ou seja, você tem muitas mudanças ao longo do tempo, você não tem programas consistentes, estratégicos, e isso eu gosto muito de evidenciar que Nixon, né, na época do governo, eu acho que era de Nixon, qual que é o que está vivo até hoje, o mais velho? Da década de 70, é o Nixon mesmo? Não era o Nixon que está vivo até hoje. Não sei. Mas ele criou o Departamento de Energia e o Departamento de Educação nos Estados Unidos em 1978, 79. Ele está vivo até hoje. Tá? E você vê que eles fazem programas estratégicos muito bem definidos. Né? Ou seja, infelizmente a gente depende muito, né, digamos assim, dos governos, né, que se alternam a cada 4 anos, menos que isso, e que mudam completamente as estratégias, né? E isso me faz lembrar de um documentário que eu vi faz tempo já, norte-americano, de um famoso topógrafo que planejou Manhattan há 200 anos atrás. Ele passou 10 anos fazendo levantamento topográfico daquela região lá, e ele traçou toda a cidade, inclusive o Central Park lá, há 200 anos atrás. E isso tudo começou a ser executado 100 anos depois que ele fez o trabalho, e é o que é hoje, entendeu? Então, é um excelente exemplo o documentário é um excelente exemplo, assim, de planejamento estratégico de longo prazo, né? E um planejamento que é executado, né? Então, a gente não planeja, muito menos executa a longo prazo, né? Fica à mercê do resto do mundo, né? Como você disse, né? Eu acho que agora você falou a palavra certa. Você tem os atores principais, os coadjuvantes. Nós somos atores ouvintes, que não executamos a lição de casa muito bem feita. Isso daí Mas beleza, eu acho que, para não tomar o seu tempo, já foi até demais. Foi excelente. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer, gente? Foi muito bom, Evaldir. Eu agradeço imensamente assim, a contribuição. Não tinha dúvida que ia ser uma apresentação fantástica. O pessoal está perguntando muito da apresentação. Obrigado. Se você puder... É só me dar um tempinho amanhã. Amanhã eu vou completar os links que estão faltando ali e eu te mando, tá? Tá bom, eu agradeço mesmo. Agradeço aí a entrada do Roger, nosso amigo Roger da Alta. E se puderem abrir a câmera para a gente tirar uma foto, eu agradeço a todos. Opa, Heber. Eu vi sua mensagem e não respondi ainda. Fica tranquilo que hoje já respondo. Desculpa. Ô, Heber. Roger, tudo bem? Prazer Opa, te ver. tudo bom? Oi, Evaldir, tudo bom? Opa, tudo bem, você? Não falo contigo aí, é um prazer. Fez uma boa apresentação, tá? Excelente, excelente. Obrigado, gente. Então, Evaldir, novamente, muito obrigado aí pela participação. Realmente foi um show aí pra gente e deu uma aula pra gente.